hoje ter uma amiga, nós nos conhecemos lá no IPOG, ela é nossa jornalista lá no IPOG, fazia assessoria de comunicação, junto com uma outra colega chamada Maraísa, também jornalista. Fizeram um trabalho maravilhoso, tanto que a marca hoje é muito forte no mercado. Depois foram empreender, que isso é a parte importante, e ela veio contar um pouquinho dessa trajetória, desses novos projetos como jornalista, e a gente tem só que agradecer muito, Humberto, pelo carinho, pela atenção sempre. A gente não é um amigo de ficar ligando um para o outro todos os dias, mas a gente tem um coração sempre ligado, né? E eu te agradeço e pode contar comigo o que você precisar. Oh, igualmente, Carlos, você sabe, né? Obrigada, muito obrigada pelo convite novo, né? Falei que eu fiquei muito lisonjeada. Eu gosto de... Eu saí da sala de aula da, dessa área acadêmica por conta da gestação, não voltei depois da gestação, continuo com as minhas aulas, mas não no ambiente acadêmico. Então, eu gosto muito disso aqui. E hoje tá numa turma de jornalismo, nossa senhora, eu tô, ó, coraçãozinho para vocês. Tô igual a Muriçoca querendo conhecer sangue novo, viu? Porque direto o pessoal pede indicação de jornalista, eu não conheço mais jornalistas novos, não conheço mais quem está saindo da faculdade, não conheço gente para estagiar, então, ó, fica a dica aí, tá? É uma turma apaixonante. A única coisa que eu tô bravo com eles é que eles não abrem essa câmera, me deixam passando vergonha. Ah, não, gente, vamos Mas essa abrir turma aí a da noite, câmera. eu vou levar um tapa na cara agora, porque eles vão abrir agora, vão ligar, o som eles vão utilizar. Então, eu estou Ô, esperando Carba, a diferença. deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de falar aqui que o pessoal vive me pedindo indicação de jornalista, de Óbvio. estagiário em jornalismo, e eu não tenho quem indicar, né? Eu tô vendo só nomes. Eu quero dizer que eu sou péssima com o nome, eu não lembro o nome de quase ninguém, mas a minha memória visual é excelente. Então Olha eu aí. preciso ver a carinha de Eu, vocês, se tá? fosse Porque vocês, estando em casa, não estando em casa, estando em algum lugar, eu já falei assim, o jornalista, o profissional de comunicação, ele é tão versátil que às vezes ele joga uma luz diferenciada, dá uma sombreada, não aparece cabelo nem nada, não, sabe assim? não. E hoje eu preciso de uma foto de presente, que vocês estão vivos. Não é uma sessão espírita e eu E, estou trabalhando com espíritos, e outra coisa, isso né? aqui já é um teste para quem, principalmente para quem quer trabalhar em redação, viu, gente? Porque assim, é descabelada, é cabelo preso para cima, é correndo, é suando, e corre com pauta para lá, com pauta para cá, então já vai acostumando. Se tiver mal arrumada aí, ó, tamo junto. Eu só tô arrumadinha porque eu tava em casa. Estamos aqui. Estou do seu lado aqui. Ó, só vou fechar um pouquinho o multi, mas o que você falar, eu vou abrindo e vou falando. E eu espero de Tá. vocês a mesma coisa. Me confirma, por gentileza, só quanto tempo eu tenho? 1 hora normalmente a gente faz, e Uma a hora, partir de uma tá. hora a gente tem uns 15 minutos aí de bate-papo, né? Essa turma é uma turma que ela sempre é mais, eu sou mais apaixonado nela, porque ela interage, ela fala, ela briga comigo. A Sara só que briga comigo, mas ninguém mais. Tô brincando, Sara. E aí, porque o dia a Sara entrou com o microfone aberto. Aí depois ela riu. Aí é só por isso que eu brinco com esse processo. Nós temos duas Saras. Tranquilo. É a Rocha, certo? Mas Tá. ela me chamou também para ser orientador dela, então ela gosta de mim, né? A gente só briga com quem a gente ama. Já ouviu É, falar nisso, né? Beleza, então. Muito obrigada, né, mais uma vez. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Dá uma boa noite aqui no áudio, ou se não no chat aí. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Daniela, boa Boa noite. noite. Boa noite. Bem, vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. Não vou ver as perguntas por enquanto, tá? Porque eu vou colocar aqui na tela. Mas se vocês tiverem perguntas, podem ir anotando aí, que no final a gente vai abrir. E, Carbo, o que você precisar me interromper, fica à vontade, tá? Eu sou jornalista raiz, falo muito, puxa assunto, de um assunto vai para o outro, então coloquei aqui até essa apresentação para não ter perigo, mas pode acontecer, viu? É bem provável que aconteça. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo essa mulher linda aí da foto? Esse sim, banco de sim. imagens? Sim.
Essa Sim. mulher maravilhosa, e sou eu nos meus melhores momentos, né? Depois de maquiagem, cabelo e tudo mais. Bem, pessoal, como o Carmen me apresentou, meu nome é Humberta Carvalho, eu sou jornalista, sou fundadora da Comunicação Positiva. Mais para frente eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a comunicação positiva. Mas antes disso eu quero me apresentar e contar para vocês como que eu entrei para o mundo do jornalismo, tá bom? Primeira coisa, eu quero saber se alguém aqui me conhece. Alguém aqui me conhece ou não? Alguém já ouviu falar do meu nome aí no mundo do jornalismo ou não? Ninguém? Tá bom, melhor ainda. Vamos lá. Seguinte, fica sabendo meus erros, vamos lá. Seguinte, pessoal, eu me formei pela PUC, formei na turma de 2011. Depois da graduação, eu fiz uma especialização na área de mídias digitais, quando mídias digitais ainda estava iniciando o boom, estava começando esse bafafá todo, as grandes empresas já estavam lá na frente, mas as médias e pequenas empresas ainda estavam batalhando muito para entender o que é esse universo, e foi nessa época que eu fiz. Um ano depois, eu cursei a minha segunda especialização na área de desenvolvimento humano e psicologia positiva, e cursei uma formação em coaching de bem-estar. E aí vocês devem estar pensando assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Jornalista, fez mídias digitais, e aí vai fazer psicologia positiva com desenvolvimento humano, com coaching, mas lá para frente vocês vão entender, tá bom? Bem, então, essa é a minha formação, meu currículo propriamente dito, e eu quero contar para vocês como que eu entrei para o mundo do jornalismo. Primeira coisa, eu decidi que eu queria ser jornalista aos 13 anos, quando eu cursava a 7ª série. E foi na época em que... Peraí, deixa eu passar meu slide aqui. Foi na época em que eu conheci a história de Tim Lopes. Vocês conhecem o Tim Lopes aqui? Já ouviram falar dele? Da história dele? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Tá, beleza. Eu coloquei essa imagem aí, porque essa imagem é a capa do documentário sobre o Tim Lopes. Recomendo super assistir, porque o Tim Lopes foi um jornalista muito premiado, com grandes reportagens. O filme, a direção do filme é do Bruno Quintela, que é o filho dele, tá? E o que acontece com o Tim Lopes? O Tim Lopes foi um jornalista muito conhecido, muito famoso, por suas belas e profundas reportagens. Ele fazia muita reportagem denunciando tráfico de drogas, crimes, milícias. Então, ele mexia numa área muito perigosa, né? Que a gente sabe que o jornalismo investigativo tem dessas coisas. Então, ele trabalhava com esse foco, tá? O Tim Lopes, ele foi assassinado em 2002, quando ele foi fazer uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas num baile funk da Penha, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí ele foi morto pelos traficantes, e naquela época que ele foi morto, eu fazia 7ª série, eu não fazia noção de quem era Tim Lopes. E aí todo aquele bafafá, que o Tim Lopes foi sequestrado, e pererê, e eu me atentei para aquilo, e eu achei interessantíssimo aquilo. Falei, cara, ele morreu porque ele estava denunciando, porque ele fazia matéria, reportagem, e eu fiquei fascinada pela história dele. Naquela época, hoje eu não lembro de tudo, mas naquela época eu sabia tudo de cor e salteado a respeito da vida do Tim Lopes. E naquele ano eu decidi que eu queria ser jornalista. E eu lembro que a minha meta era desenvolver o meu português, era estudar muita história, tudo que eu sabia que eu ia precisar para ser jornalista. E eu nunca me esqueço que naquele ano, o meu caderno, a gente tinha a eleição do caderno de redação mais bonito da turma. Eu coloquei como meta que eu ia ganhar, e eu ganhei, porque as minhas redações eram as melhores, o meu caderno ele era o mais bem organizado, e isso para mim já, assim, eu já estava me sentindo a jornalista, né? Só porque o meu caderno de redação era o melhor da turma, foi maravilhoso.
E aí, gente, ele foi morto pelos traficantes em 2020, em 2002, eu decidi que eu queria ser jornalista. E aí, olha só para vocês verem como são as coisas. Ele desapareceu no dia 2 de junho de 2002. No dia 9 de junho, a polícia confirmou que ele tinha sido assassinado. No dia 5 de junho, o exame de DNA que fizeram no corpo, nos restos mortais, porque ele foi carbonizado, então o exame de DNA confirmou que o corpo era dele. No dia 7 de julho, ele foi enterrado. Dia 7 de julho, um dia antes do meu aniversário. E hoje, dia 19/11, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 70 anos. Vocês sabem o que isso significa? Como diz o Tadeu lá do Fantástico, não significa nada, mas é muita coincidência, né? Tipo, é muito... Nossa, Tim Lopes, né, gente? Então, ok. Agora vocês já sabem como que eu cheguei até aqui. E aí, depois disso, o que aconteceu? Depois que eu decidi, comecei a minha vida profissional ainda como estagiária, fiz estágio numa revista do ramo do agronegócio por um tempo, trabalhava lá, entrei como comercial para pegar a vaga de estagiária em jornalismo e deu certo, só que eu fiquei lá muito pouco tempo. Depois eu entrei como estagiária, eu entrei como, foi estagiária mesmo, como estagiária da CBN, teve um processo seletivo pelo CIEE, não sei se aí na PUC ainda hoje é o CIEE, que é parceiro para os estágios, mas eu fiz pelo CIEE, e aí eu fui selecionada e entrei para ser estagiária lá na CBN. Pouco tempo depois que eu estava como estagiária, eles me contrataram como operador de rádio escuta. Para quem não sabe o que é operador de rádio escuta, é aquela pessoa que fica ali monitorando tudo que se passa no rádio da polícia, no rádio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, enfim, do que tem de crimes, para captar de crimes e de notícias factuais, para captar tudo que está acontecendo e não perder o furo, não perder a notícia. Depois de um tempo de CBN, nós recebemos a notícia de que o G1 Goiás ia ser implantado, né? O G1 ia ser implantado aqui no nosso estado, e eu fui indicada pela minha chefe da época, lá na CBN, para a atual, para então, chefe que seria do G1, que é até hoje, né? Que é, para quem não conhece, é Elisângela Nascimento, que ainda hoje é editora-chefe lá no G1 Goiás, e ela me indicou, e aí eu fui fazer parte dessa equipe de implantação do G1, período punk, né? Saí ali de um estágio de rádio e já fui para o webjornalismo, e ali no webjornalismo eu comecei a me aprofundar, né? Comecei a aprofundar os meus estudos, eu já estava formada, comecei a aprofundar os meus estudos em webjornalismo. Do G1, eu fiquei um tempo no G1, e eu fui convidada para trabalhar na AFIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, que vocês devem ter ouvido muito falar aí recentemente, né? Mas o que é a AFIP? A AFIP, a parte de comunicação da AFIP, é uma produtora. É a produtora que produz os programas da rádio, da TV Pai Eterno. Então, por trás de tantas coisas que a gente vê por aí, tem uma equipe de verdade, né? De jornalistas, de produtores, de redatores, que trabalha bastante lá, e eu fui convidada por uma colega que era da CBN, que foi para a FIP, e ela, depois de um tempo no G1, ela me convidou a fazer parte, e eu fui para a FIP também para participar da renovação do site deles, né, que eles já tinham um site antigo, e eu fui contratada justamente para tocar junto com eles essa reformulação. Então, eu participei de todo o projeto de reformulação do site. Nem sei se já existiu outra reformulação, acredito que já, porque isso já tem aí bem quase uns 8 anos, né? Então, acredito que já esteja mais recente. Da AFIP, eu fui para o IPOG, onde eu conheci o Cárbio, né? E aí, como que eu conheci o Cárbio? Aliás, como que eu conheci o IPOG, né? O Cárbio foi no IPOG. Como que eu conheci o IPOG?
Eu trabalhava na FIP meio período, né? Carga horária de jornalista, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Eu trabalhava 6 horas diárias e eu queria muito fazer uma especialização. Muito, mas queria muito fazer uma pós-graduação, só que era tudo muito caro. Era tudo muito caro, eu não tinha condição. E embora eu sempre tivesse ali meu pai, minha mãe, mas eu me tornei independente muito cedo, então eu não queria colocar mais isso na conta deles, porque eles já tinham pagado a faculdade. E então eu queria dar conta de pagar por mim mesma. Só que eu não dava conta, né? Porque eu ainda recebia na época o piso ainda era muito menor do que já é hoje. E aí eu peguei e entrei em contato com a comunicação do IPOG, né? Falei com a Maraísa, que é a pessoa que o Carbo citou aí, nós trabalhamos juntos, e falei, olha, carão, né, gente? Jornalista é carudo, viu? Não sei vocês, o pessoal do meu círculo é tudo carudo. Olha, Maraísa, tudo bem? Aqui é a Humberta Carvalho e eu sou jornalista, atualmente trabalho na FIP, já trabalhei em tal lugar, e eu quero fazer uma pós-graduação e eu quero saber se vocês estão contratando, se vocês fazem permuta, porque eu tenho muito interesse na pós-graduação de mídias digitais. E aí ela falou assim, beleza, me manda seu currículo, tal, depois eu converso com você. Eu falei, tá bom, pensei, nunca mais vai me ligar, né? Na mesma semana ela me ligou, ela falou assim, Humberta, a gente tem muito interesse, eu vi aqui o seu currículo, gostei, tererê, a gente tem muito interesse, você tem interesse em fazer uma permuta? Eu falei, tenho. E aí eu fui, trabalhei por 6 meses, mesclando, né, os 2 trabalhos, conciliando eles, a FIP e IPOG. E ao final desses 6 meses, que eu já tinha pago, né, a minha pós-graduação, e tinha acabado, né, eu ia sair, eu fui convidada a permanecer. Então, me convidaram para ir para a equipe do IPOG, no IPOG, e do IPOG eu deixei a FIP para ficar apenas no IPOG. O IPOG foi a época em que eu criei a comunicação positiva, que eu fundei a comunicação positiva, depois eu vou contar mais a fundo para vocês como foi esse processo, mas só para vocês saberem que a comunicação positiva surgiu nesta época, era 2016. Saí do IPOG para trabalhar na BM2 Comunicação exclusivamente no período eleitoral, né? Foi uma experiência, não sei quem que gosta de jornalismo político, foi uma experiência que eu não pretendo repetir na minha vida. Não gostei muito dessa área, mas, enfim, foi uma experiência muito bacana, aprendi muito, e de lá eu fiquei 1 ano e meio vivendo e trabalhando exclusivamente para a comunicação positiva. Minha subsistência era da comunicação positiva. E aí chegou uma época em que estava legal, estava tendo um bom rendimento, mas eu estava sentindo falta. Eu estava sentindo falta do meio, da assessoria, daquela coisa de produzir a notícia e tudo mais. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, voltei para o popular. Fui lá também, na cara dura, fiquei sabendo que tinha uma vaga, falei, olha, eu quero voltar, já trabalhei aí e tal. E aí voltei. Com 2 meses que eu estava no popular, eu recebi uma ligação do pessoal do SESC e a respeito de um processo seletivo que eu tinha feito há quase 2 anos. 2 anos antes. E eu fiquei sabendo apenas que eu fui muito bem colocada, mas eles não divulgaram qual era a vaga nem nada, qual era a posição nem nada, então eu falei, não vai chamar mais. E com 2 meses que eu estava no Jornal Popular, eles me ligaram. E então eu fui para lá. Hoje o SESC, na época que eu entrei, era SESC apenas, hoje integrou, então hoje é SESC Senac, hoje eu faço parte, integro a equipe de comunicação integrada do SESC e do Senac. Por que eu estou contando para vocês aí toda essa trajetória, né? Por que eu fiz questão de trazer isso? Porque acabou que a Humberta, que se apaixonou pelo jornalismo quando tinha 13 anos,
e que era por uma história de um jornalista, que era um jornalista investigativo e tudo mais. Eu me apaixonei por aquilo, e hoje eu trabalho com algo totalmente diferente, né? E eu acho que isso é algo bacana, porque o que eu percebo hoje dentro das redações, e eu sempre comento muito isso nas minhas aulas, nos treinamentos que eu ministro, porque jornalista, hoje está mudando isso, tá? Graças a momentos como esse, a disciplinas como essa. Como que é o nome da sua disciplina, Carmen, por favor? Empreendedorismo... não, peraí. Empreendedorismo no jornalismo. Peraí, Perguntas na minha época. Peraí, Não, inovação... Peraí, calma, alguma coisa assim. Só de ter empreendedorismo... Inovação em negócios, Carmen. Inovação em negócios. Inovação em negócios. Na comunicação. Pergunta se na minha época tinha isso. Na minha época não tinha isso. Isso é muito recente. Na minha época era grade tradicional, era redação, jornalística, rádio, TV, assessoria de imprensa. Era isso, não passava disso, assim. O mais diferente que a gente tinha era era o do ensino religioso aí, que tem que eu esqueci o nome, como que é, teologia, que era uma aula de ensino religioso, que assim como a Sara, eu também brigava muito com o professor, só que não adiantava, né, porque era isso. E não tinha isso que vocês estão tendo hoje. E o que eu percebi muito nesses ambientes que eu passei, né? CBN, G1, AFIP, dentro do G1, no período que eu estava no G1, como o G1 é o site da TV Anhanguera, então acaba que a gente fica na mesma redação ali, então a gente trabalhava junto, cobri férias de pessoas na TV, fazendo produção, a gente trabalhava bem integrado mesmo, bem um junto com o outro. E o que eu percebi, principalmente nesses veículos de comunicação, conhecendo ali, né, principalmente muitos jornalistas e queridos colegas de trabalho do grupo Jaime Câmara em si. E eu estava até falando isso numa live que eu estava antes de iniciar aqui com vocês. O que eu percebia? Que muitos jornalistas, principalmente os mais pratas da casa, os mais antigos da casa, que eles pareciam aqueles cavalos usando cabresto. Sabe o que é o cabresto? Para quem não sabe o que é o cabresto, é um negócio que eles põem assim no cavalo para que o cavalo ele veja só o que está na frente dele. Então, quando o cavalo está com o cabresto, ele não enxerga, ele não tem um campo de visão amplo. Então, ele só enxerga o que está na frente dele. Se ele virar para cá, ele só vai ver o que está na frente. Né? Então, para ele ver o que tem em volta, ele tem que fazer o 360. E por que eu faço essa analogia? Porque eu percebia muitos jornalistas assim, ó. Nossa, se eu perder meu emprego aqui na TV, a única saída para mim é arrumar o trabalho em outra TV. Ou, no máximo, um outro veículo de comunicação, ou, no máximo ainda, numa assessoria de imprensa. Então, nossa, eu não posso perder meu emprego de jeito nenhum. Pessoal de jornal impresso, a mesma coisa. Nossa, eu não posso perder isso aqui de jeito nenhum, porque para onde que eu vou trabalhar? O mercado de jornalismo aqui em Goiás é tão pequeno, como que eu vou trabalhar? Eu só vou poder ir, se eu sair do Popular, eu só tenho o Hoje, o Tribuna do Planalto, estou falando da minha época, tá, gente? O Hoje, o Tribuna do Planalto, o Diário da Manhã, que naquela época ainda era do mesmo jeito, mas ainda tinha, né, diário todos os dias da semana. Então, assim, a visão era muito limitada e eu ficava muito incomodada com aquilo, sabe? Aquilo me incomodava muito, porque eu ficava pensando assim, gente, não tem mundo fora disso aqui? Então, quer dizer que eu sou jornalista, para eu crescer na minha carreira, eu tenho que sair daqui, tenho que ir para outro estado, tenho que ir para outra cidade, sair do país. Caramba, né? Que coisa chata isso. Onde que eu fui cair, né? Maldita hora que eu tinha a opção de morrer e eu fui me apaixonar pelo jornalismo. Então, era isso que eu pensava. E uma curiosidade é que quando eu fui fazer o vestibular, a gente tem a opção, né? O curso 1, curso 2, curso 3, não sei se ainda hoje é assim, mas quando eu fiz, a minha segunda opção era psicologia. Porque desde sempre eu gostei da área de desenvolvimento humano. E
na hora de escolher a profissão em si, eu já sabia que eu ia fazer jornalismo, mas eu coloquei lá a segunda, porque pensei, vai que não dá certo, aí eu faço psicologia. Mas, enfim, né? Deu certo, graças a Deus eu continuei, e foi ótimo, foi lindo, eu adoro e tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui. E aí, onde que vem a comunicação positiva? Eu abri esse parênteses para falar da segunda opção do vestibular, vocês vão entender agora por quê. E de onde que veio a comunicação positiva, né? Quando eu estava no IPOG, que eu fiz a minha primeira pós-graduação, fiz na área de mídias digitais, né? O boom da internet e tudo mais. E aí eu fui contratada, e aí eu tinha direito a fazer mais uma pós-graduação. E aí eu pensei, qual pós-graduação eu vou fazer? Aí tinha algumas outras lá na área de marketing e tal, só que eu falei, não quero isso. E aí eu resolvi, de fato, resgatar esse meu gosto, né? Que eu sempre tive esse gosto pela questão do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de pessoas, do desenvolvimento humano. E na época eles lançaram uma pós-graduação, um MBA, na verdade. Mesma coisa, né? Uma categoria um pouco diferente aí, mas, enfim, é um MBA na área de desenvolvimento humano e psicologia positiva. Quando eu li a ementa do curso, eu me apaixonei. Por quê? Porque sempre paralelo a minha formação enquanto jornalista, eu sempre me dediquei a fazer outros cursos. Eu fazia curso de tudo que vocês imaginarem que eu via que eu podia aproveitar de alguma forma, eu fazia, né? Já fiz até curso de datilografia. Datilografia, vocês devem saber, né? Aquelas máquinas que a gente antigamente fazia assim e tal. Fiz até curso de datilografia, mas fazia tudo. Curso de oratória, curso de enneagrama, cursos de vendas eu fiz, nem vendia, mas fiz curso de vendas, porque eu gostava de aprender coisas novas. E o fato de vocês estarem numa disciplina dessa aqui, vocês não têm ideia do diferencial que isso é. Eu estava falando isso numa live antes de eu entrar aqui nessa aula, que nós somos educados, na nossa educação, né, educação em casa, na escola, hoje isso já existe uma vertente, algo que está virando para esse lado, né, de trazer a questão da educação emocional, do empreendedorismo, dos negócios, mas em geral, nós não fomos educados para isso. A gente não foi educado para se relacionar bem, assim, para saber expor suas vontades, suas necessidades, para empreender, para gerenciar suas emoções. A gente não foi educado para isso. E a gente não foi educado para isso em casa, a gente não foi educado para isso na escola. Na faculdade, uma ou outra, né? Na minha época, por exemplo, e olha que assim, eu nem tem tanto tempo, não tem nem 10 anos isso, né? Na minha, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nem 10 anos isso. Não tinha na faculdade. Então, as pessoas... E aí, o que acontece? Você não tem essa formação, e quando você chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho te cobra isso. Saca? O mercado de trabalho vira para você e fala assim, você tem que ser um profissional foda. Você tem que entender de comunicação interpessoal, você tem que saber se relacionar, você tem que ter um espírito empreendedor, por mais que você não abra um empreendimento, você tem que ter a inovação na veia. Eles te cobram isso. Isso, para mim, é muito doido, sabe? Assim, a gente vem de uma época que a gente não foi formado para isso, mas a gente está num mercado de trabalho que cobra. E eu não sei se pela minha formação dentro de casa, então eu sempre fui muito estimulada a desenvolver essa parte. E foi nessa época que eu estava no IPOG que eu iniciei essa segunda pós-graduação. E foi, inclusive, durante um módulo de marketing, carreira e marketing pessoal, que eu tive o insight de criar a comunicação positiva, né? Como eu disse para vocês, eu saí da empresa, saí da BM2 e fiquei um pouco mais de um ano vivendo só da comunicação positiva. Quando eu comecei a comunicação positiva em 2016, eu não oferecia os mesmos produtos que eu ofereço hoje. Por quê? Porque na época, o que eu sabia fazer, o que eu me sentia segura para fazer, eram atividades voltadas para o jornalismo e para a comunicação digital. Então, foi o que eu fui fazer. Eu fui fazer assessoria de imprensa,
eu fui fazer consultoria. Inclusive, eu tenho um cliente que até hoje é dessa época, de quando eu fundei a Comunicação Positiva. Ele foi um colega da pós, e até hoje ele é meu cliente, e é consultoria na área de comunicação digital. Virou um amigo já. E eu fazia isso, sabe? E como que eu comecei? Eu comecei, assim, com os conhecimentos que eu obtive na pós-graduação, e no que eu lia, no que eu ia atrás. Ninguém chegou e entregou na minha mão e falou assim, olha, é assim que funciona. Não, sabe? E eu fui atrás dos clientes, falei, olha, você quer fazer uma parceria comigo? Eu estou começando agora a minha empresa, e aí eu faço assessoria de imprensa para você, em troca, você publica, fala que eu sou sua assessora de imprensa, indica meu trabalho. E eu fiz uma lista de um monte de gente, tipo assim, tinha umas 20 pessoas, e eu fiz, sabe? Eu fiz isso gratuito por um tempo, combinei lá com o pessoal, foi super bacana. E lembro que nessa época também, eu procurei uma coaching de carreira para ter um direcionamento. Por quê? Porque eu via esse gap e falava, pô, jornalista só tem que sair e ir para outro veículo de comunicação, um jornalista não pode fazer nada, no máximo uma assessoria de imprensa, jornalista não pode fazer nada diferente. E, ao mesmo tempo, eu tinha ali uma ideia. E aí, como que eu ia trabalhar isso? E aí, eu procurei um coaching de carreira, não, perdão, um coaching de negócios, e que foi quando eu comecei, de fato, a estruturar a comunicação positiva. E esse trabalho, ele foi tão profundo e tão assertivo, que só para vocês terem ideia, isso foi em 2017, né? Hoje nós estamos finalizando 2020. Em 2018, eu já tinha virado a comunicação positiva, não estava mais oferecendo esse tipo de trabalho, estava já oferecendo os produtos que eu ofereço hoje. E até hoje, tem jornalista de redação que me liga e fala assim, Humberta, cadê aqueles psicólogos que você atendia, aqueles coaches, me indica. Eu falo, meu amor, não estou mais com esse pessoal, mas vou te passar um monte de contato aqui agora e mando, né? E mando para todo mundo e indico o que eu posso ajudar, eu ajudo. De tão assertivo que foi isso. E esse nome ficou na mente aí dos colegas de profissão, graças a esse início da comunicação positiva. E aí eu fiquei quase 1 ano e meio trabalhando só pela comunicação positiva. Tive uma sociedade, iniciei no final desse período uma sociedade que terminou agora no final de 2019, então volto apenas atuar apenas eu na comunicação positiva. Só que no final desse período de 1 ano e pouco, eu vi que eu estava muito longe da área jornalística e eu não queria perder isso, sabe? Quando a gente entra no mercado de trabalho, talvez quem de vocês aí esteja estagiando, talvez já esteja percebendo isso. Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente está interligado com o pessoal. Então, para o meu trabalho na comunicação positiva, era bom que eu estivesse no mercado de trabalho, entendendo, né, de tudo que estava acontecendo ali. E aí eu vi que dava para eu conciliar os dois. E assim eu fiz, né? Que foi quando eu procurei o Popular, falei, olha, estou na minha empresa, quero voltar para a redação, e voltei logo em seguida, fui para o SESC e fui para o SENAC, SESC e SENAC, né, que agora é junto, e desde então eu trabalho conciliando, balanceando esse trabalho, tá? Como eu disse para vocês, não tive uma formação na área de negócios, esse é um pecado, eu ainda falho muito, ainda tenho muito que me desenvolver nesse aspecto, mas a gente acaba que vai atropelando, o Carb vai saber falar disso muito melhor que eu, claro, mas a gente vai atropelando as coisas, porque a gente vai vendo os resultados vindo, e aí a gente vai fazendo as coisas de qualquer maneira. E enquanto você não para fazer de uma forma estratégica, a coisa não funciona, né? A coisa não funciona. E, enfim, isso era algo que eu queria compartilhar com vocês.
Hoje, o que é a comunicação positiva? É uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional, uma eu-presa, né, que sou eu mesma. Por ela, eu ministro cursos, treinamentos, mentorias. Estou num processo aí de lançamento digital, de cursos digitais. Agora tive que dar uma desacelerada, parei nessa semana, na verdade. Até semana passada eu ainda estava nesse processo de lançamento de produto digital. Parei por quê? Por causa da maternidade. E aí eu acho que esse é algo que eu tenho que comentar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. É algo que eu tenho que falar. Por quê? Porque eu estou aqui por conta do Dia do Empreendedorismo Feminino, né? E isso é algo que eu não posso deixar de falar para vocês. A minha sociedade, ela finalizou por conta desse meu momento, né? Desse meu momento, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu estava sentindo que eu estava ficando para trás, eu não conseguia cumprir com os meus objetivos. E aí isso pesou muito na parceria e acabou que cada um seguiu para o seu lado e tá tudo certo, somos amigos. Só que a maternidade é algo que me impactou muito, né? Que me impactou e que hoje a comunicação positiva já não é mais o meu principal meio de subsistência como foi. Hoje é o meu meio de subsistência secundário. Mas hoje, sendo mãe, eu sinto cada vez mais essa vontade e essa necessidade de investir no meu negócio. E para nós mulheres isso é tão complicado, porque olha que paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu quero investir no meu negócio crescer, eu tô com uma criança de 1 ano e 7 meses, no meio de uma pandemia, em que eu não vou mandar para a creche enquanto não tiver vacina. Então, eu tenho essa autonomia, né? De falar, não, ok, eu tô organizada, então vou pisar no freio para dar mais atenção para essa área da minha vida. E eu acho muito isso bacana porque essa área me permite isso, sabe? Me permite essa flexibilidade, me permite tomar decisões que vão interferir no meu negócio, mas que eu posso decidir, né? Não que vão decidir por mim. Continuo trabalhando numa empresa, né, como assessora de imprensa, continuo, e confesso para vocês que lá é maravilhoso, né, não tenho uma vírgula para reclamar deles, porque passei por empresas que talvez não teriam esse mesmo cuidado que eles têm com a figura da mulher e da mãe, e eu acho que falta muito isso nas empresas hoje em dia, né, então eles têm esse cuidado. E é isso, quero mostrar aqui para vocês também alguns dos momentos, né? Até hoje eu já atendi promovi muitos workshops, mentorias, ministro ainda mentorias, tem clientes de consultoria, mas também já atendi Ministério Público, Conselho Regional de Odontologia, Centro Brasileiro de Implantodontia, M Academy, que somos parceiros, MyBrooker, enfim, estou sempre aí nesse radar, mapeando o que pode ser oportunidade para mim. E hoje o principal canal da comunicação positiva são as redes sociais, mais precisamente o Instagram, né, que é a rede social do momento. Então, faço tudo por lá, e por meio desse posicionamento profissional, já tive muitas boas oportunidades, né? Fui convidada para participar da coautoria do livro Liderança com Base nas Soft Skills, de coordenação da querida Cíndia Bressan, né? Colega nossa, né, Carmen? Hoje, atualmente, eu sou especialista num quadro chamado Comunicação Sem Complicação, da Rádio Piratininga de São Paulo. E estou sempre aceitando esses convites, né, do Cárbio, igual o pessoal acabou de me convidar para participar, para falar de comunicação e autoconhecimento. E é muito bacana, gente, porque quando eu estava nessa aula que eu contei para vocês lá do MBA
psicologia positiva, desenvolvimento humano e psicologia positiva, e a professora perguntou, ela foi falar sobre propósito de vida, sobre meta, sobre objetivo, e eu nunca me esqueço tudo que ela me perguntou. Ela falava assim: o que você gosta tanto de fazer, muito de fazer, que você faria até de graça se você tivesse condições de fazer? E aquilo mexeu muito comigo, né? Aquele processo de criação em si, ele mexeu muito comigo, porque eu me recordei daquela minha vontade, daquele meu agrado, aquele agrado que eu sempre tive pela área de desenvolvimento pessoal, e eu percebi que eu gostava muito de ajudar as pessoas a se comunicarem bem. E eu comentei com vocês desse gap, né, nas redações, do pessoal tá sempre achando que só tem um caminho para se seguir. Outra coisa que me incomodava muito eram as relações. Nas redações, em geral, o ambiente é um pouco tenso, sabe, Carmen? É briga, é discussão, o pessoal não conversa direito, é tudo gritado, até pela própria natureza do trabalho, que tem que ser rápido. E aquilo me incomodava muito, porque as pessoas não sabiam conversar, não sabiam negociar. E aí, quando eu percebi nesse módulo, que eu entendi para mim o que era um propósito e que eu poderia ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, eu percebi que eu podia juntar essas duas áreas, que era a comunicação e o desenvolvimento humano. Eu não precisava ser psicóloga para ajudar as pessoas. Eu não precisava ter uma outra graduação. É claro que eu precisava investir em mim, né? E não desistir, confesso que eu não desisti da psicologia, eu pretendo fazer futuramente por hobby, mas vai me ajudar muito, né, na comunicação positiva, porque eu pretendo sim que futuramente a comunicação positiva seja o meu principal meio de subsistência, e tenho investido para isso, mas é isso, sabe, assim, eu vi que eu poderia fazer isso, e aí, o que eu queria deixar como dica de hoje aqui para vocês nessa aula, né? Não fiquem apenas com o jornalismo, tá? Ah, Humberto, então você está falando que eu tenho que terminar e eu tenho que fazer uma outra graduação, é isso? Você está falando que só o jornalismo não vai me render nada? Olha, gente, a má notícia é que eu não estou rica, pelo menos ainda, tá? Com o jornalismo, acredito que também isso não vai se concretizar. Mas o jornalismo, ele te abre portas para muitas outras coisas. Só que você precisa estar atento a isso. Por isso que eu disse que ter essa disciplina que vocês têm aqui, isso sim, vocês já estão saindo anos-luz do que, por exemplo, o pessoal da minha época. Né? Eu fui aprender isso e nem aprendi ainda a fundo, nunca fiz um curso específico, nunca fiz uma consultoria, mas eu fui entender que existia essa questão de inovação, de empreendedorismo, muito depois que eu já tinha me formado. Muito depois, mas muito depois mesmo. Então, o jornalismo, ele me abriu essas portas. O jornalismo me proporcionou muitos contatos, tá? Muitos contatos. Eu acho que... Acho não, né? Eu vejo, assim, que o maior ouro que eu consegui com o jornalismo foram os meus contatos. Hoje, eu tenho abertura em qualquer veículo de comunicação, com qualquer jornalista, até os que eu não conheço, se eu conversar com eles, eu já vou desenvolver ali uma boa relação. Lembram que eu falei para vocês que até hoje o pessoal me liga? É por isso, né? Porque o mercado do jornalismo, ele é muito papum, ele é muito rápido. Hoje em dia, com redes sociais, é mais rápido ainda. Quem está trabalhando em redação precisa das coisas mastigadas, precisa das coisas mais fáceis. E aí, quando tem um assessor de imprensa, por exemplo, que facilita a nossa vida, e aí fica a dica para quem quer trabalhar como assessor de imprensa, né? E para quem vai entrar em redação também, é bom que saiba disso. Cultive bons contatos, faça um bom network, crie uma boa rede de contatos, porque eu tive a sorte de entrar no mercado sem precisar do famoso QI, que é o que indica. Mas a nossa área, eu acredito que todas as áreas têm isso, mas a nossa área especialmente, isso é muito forte,
né? Hoje, quando você vira para mim e fala assim, isso é muito sério, Carmen, eu não falei, foi só para puxar assunto com o pessoal, não. Quando alguém vira para mim e fala assim, Berta, você tem um jornalista para me indicar? Estou precisando muito de alguém. Aí eu viro e falo assim, cara, os que eu conheço estão tudo trabalhando já, mas vou ver se eu conheço alguém, vou ver se tem alguém no meu radar. E aí eu mando, você está procurando vaga de emprego, você está procurando trabalho e tal, e mando para um ou outro. E da minha confiança, aquelas pessoas assim que eu ponho a mão no fogo, tem 2, 3 pessoas, sabe? E o que é esse colocar a mão no fogo? É você saber que a pessoa desenvolve um bom trabalho, que o que ela não sabe, ela vai atrás, que ela resolve os problemas e que ela tem atitude, que ela ousa, sabe? Essas pessoas que eu falo, olha, essas aqui eu te indico de olho fechado, são essas pessoas. Então, o que eu, que já estou aí há quase 10 anos no mercado, falo para vocês, né? Indico, deixo de dicas e falo para vocês que é o ouro, né, do jornalismo. Cultivem bons relacionamentos, sejam bons no que vocês fazem, não só para ter algo em troca, mas de fato para vocês terem mais oportunidades. Eu saí de alguns trabalhos dessa trajetória que eu contei para vocês. Tiveram alguns trabalhos que eu saí dando graças a Deus, que eu falei, nossa, graças a Deus que surgiu esse convite, graças a Deus que teve essa oportunidade. Já tive várias situações de assédio moral no trabalho. Na época eu não entendia o que era isso, muito provavelmente hoje eu teria denunciado. Mas na hora de sair em si, na hora de sair, né, de me dirigir para o outro trabalho, eu deixei as portas abertas, sabe? Deixei portas abertas. Hoje, se eu precisar voltar para qualquer um desses que eu estive, eu tenho certeza de que eles me receberiam. Talvez, se tiver alguma carne mais fresca aí, quem sabe, né, gente? Mas vamos ver. Enfim, brincadeira. Mas, enfim, deixei as portas abertas. Então, deixem também as portas abertas, criem bons relacionamentos e não fiquem apenas com jornalismo. Como assim, Humberta? Qual área que vocês gostam muito além do jornalismo? O que vocês gostam muito de fazer além do jornalismo? Tem gente que adora moda, tem gente que adora maquiagem, tem gente que adora meio ambiente, política, o meio jurídico. E aí eu quero trazer algo para vocês. Se vocês já estiverem pesquisando, para vocês pensarem, se vocês já estiverem pesquisando aí sobre os grandes nomes no mercado de jornalismo hoje, vocês vão perceber que todos eles têm uma segunda área de interesse, né? Vou citar aqui um exemplo de um colega nosso, jornalista, que é o João Camargo Neto. O João Camargo Neto, ele é referência em assessoria de imprensa para o meio jurídico. Os maiores clientes são dele. Ele tem um treinamento registrado, com marca registrada, chamado Media Training Jurídico. Ninguém mais pode usar esse nome, porque senão pode ser processado, porque é dele. Por que ele fez isso? Porque ele fez jornalismo, ele se formou em direito, ele estuda isso, ele se especializou naquela área. Então, tenham essa segunda área de interesse. Às vezes vocês podem pensar assim, Humberta, mas moda hoje, ninguém escreve para moda. Cara, não importa. É só um exemplo, tá? Porque escrevem muito para moda. Mas não importa. O que você gosta, invista naquilo. Por quê? Porque o jornalismo de redação em si, uma hora ele vai cansar vocês, tá? Talvez ele canse no começo, talvez ele canse no meio e talvez ele canse lá no final, mas ele vai cansar. Eu tenho muitos colegas, jornalistas, até colegas que vieram muito antes de mim e outros que vieram depois de mim, que já abandonaram o jornalismo para investir numa outra área totalmente diferente. E não acho que isso seja errado, tá? Mas eu fico vendo assim, se eles tivessem tido esse insight, sabe? Qual que é a área que eu gosto de trabalhar? É com economia? Então eu vou investir pesado em economia, vou escrever para economia, vou me tornar uma autoridade a respeito desse assunto, porque hoje
Qual que é a nossa realidade hoje? Hoje, os trabalhos, eles não estão mais concentrados nos veículos de comunicação. Hoje, qualquer um pode ser uma autoridade, desde que se dedique para isso, né? Não seja uma falsa autoridade, mas seja de fato uma autoridade naquilo que se dedica a estudar, né? E é o que eu faço hoje. Eu fiz uma especialização, fiz uma formação em coaching. Hoje eu leio, assim, pra caramba. Preciso até ler mais, mas estou retomando as minhas leituras por conta da maternidade. Mas leio pra caramba, acompanho profissionais da minha área, produzo conteúdo. Aproveito já para convidar vocês, né? Quem não conhece, entrar lá, @comunicacalpositiva, comunicação positiva. Estou sempre produzindo conteúdos. Agora, esses dias agora eu vou diminuir um pouquinho a frequência, mas por conta dessa dedicação que eu vou ter que fazer para a maternidade. Então, se você não se tornar um jornalista especialista nessa segunda área de atuação que você gosta tanto, trabalhando de fato, escrevendo, produzindo para aquela área, você pode se tornar um consultor, você pode se tornar pode fazer atendimentos especializados naquela área, você pode fazer um monte de coisas que a comunicação somada a essa outra área que você gosta tanto pode te permitir, tá? Bem, é isso. Eu espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Carmen, não sei se era exatamente isso que você esperava, mas eu espero que eu tenha atendido as expectativas e convido vocês a me acompanharem lá no meu Instagram e no da Comunicação Positiva. Podem anotar meu contato. O meu telefone ele é super fácil, que é para lembrar. É legal, hein? Podem me mandar e-mail, quem tiver precisando de trabalho, quem tiver vaga de trabalho aí para indicar, pode mandar também. Eu tenho um lema que eu falo assim, estou à disposição. Estou sempre à disposição mesmo. E isso faz parte dessa importância que eu dou para a rede de contatos, sabe? E estar à disposição é isso, é você doar um pouquinho do seu tempo, doar um pouquinho do seu conhecimento e plantar essa sementinha. Nossa, agradecer muito. A história é muito interessante. Na gestão de carreira em marketing pessoal, eu era um dos professores, né? Mas era eu, Tati, a Carmen, maravilhosa, a Cíndia Bressan, quem mais? O Mara Carlos. Suassuna. Mara Suassuna. Era bom demais. Era uma equipe, nós éramos que fazíamos em todas as turmas e a gente era apaixonado por essa matéria. Até hoje nós somos. E a gente faz muito bem ainda, graças a Deus. Cada um com seus rumos, né? Diferentes. O Carbo é uma referência aí nessa área. Colhem nele, viu, gente? Então, o Ageu perguntou assim, eu queria saber como você contornou a crise financeira provocada pela pandemia. Sua agência foi afetada de alguma forma? Os clientes diminuíram ou aumentaram? Outra coisa, quantas pessoas trabalham com você em sua empresa? Nossa, vamos lá, vamos uma coisa de cada vez, né? A primeira coisa, eu vou começar pela última resposta. A minha empresa é uma eu-presa, porque sou somente eu. Eu que trabalho, eu que faço tudo. Qual que é a primeira pergunta aí de novo, Carmen, por favor? Peraí. Eu tô lá printando a tela para poder você ter as nossas recordações. Peraí. Bom, tá Besteira. bom. Ai, Eu que queria bom. saber como você contornou a crise financeira provocada pela pandemia. Vamos começar aí, então. Quem que perguntou? Foi o Ageu. Ageu. Ageu, então, como eu disse para você, eu senti essa necessidade lá atrás de continuar no mercado de trabalho, né? De continuar tendo um contato mais próximo com o jornalismo. E a forma que eu usei para contornar foi exatamente essa, né? Eu costumo dizer que existe plano A e plano B, né? E como eu sou mulher e mãe, em alguns momentos o meu negócio é o plano A e em alguns momentos a empresa que eu trabalho, no caso atualmente, Sesc Senac, é o plano A. E neste momento tem sido o plano A, porque afetou muito, né? Afetou muito.
treinamento suspenso, porque não podia juntar. Eu ministrava muito treinamento em grupo corporativo. Então, eu tive 2 grandes contratos cancelados, né? Não cancelados, mas ficou para depois. E tudo migrou para o online. E aí eu fui me aventurar, estou me aventurando, na verdade, no mundo de lançamentos digitais. Enxergo isso como uma super nova oportunidade, na verdade. E o fato de eu conciliar a empresa, o trabalho fixo, com o meu negócio, isso me deu certa estabilidade, né? Acho que é isso. Qual que é a outra pergunta? Logo depois ele fala o seguinte: sua agência foi afetada de alguma forma? Os clientes diminuíram ou aumentaram? Você respondeu agora. De qualquer maneira, alguns contratos foram diminuídos, né? Pelo processo em si. A gente já falou também, quantas pessoas trabalham com você em sua empresa. Você falou que é uma equipe. Travou a imagem dela.